A Bíblia de Genebra, a tradução esquecida. Uma impressionante história de amor e fidelidade a Deus e à sua igreja eleita. Por Gary DeMar. Quando Maria Tudor, Maria, a Sanguinária, tornou-se rainha da Inglaterra em 1553, ela estava determinada a reverter a reforma e restabelecer o catolicismo romano. Maria tinha fortes laços com a Espanha católica. Ela se casou com Filipe II da Espanha e induziu o parlamento inglês a reconhecer a autoridade de Roma papal. Maria encontrou muita resistência dos reformadores protestantes em seu próprio país. Maria não mostrou sinais de compromisso. Seguiu-se a perseguição aos protestantes. A era conhecida como exílio mariano levou centenas de eruditos ingleses ao continente, com pouca esperança de voltar a ver suas casas e amigos. Deus usou essa experiência de êxodo para avançar a reforma. Vários divines, teólogos protestantes ingleses, se estabeleceram em Genebra de Calvino. Miles Coverdale, John Foxe, Thomas Sampson e William Whittingham. Com a proteção das autoridades civis de Genebra e o apoio de João Calvino e do reformador escocês John Knox, a Igreja de Genebra decidiu produzir uma Bíblia em inglês sem a necessidade da autorização de impressão da Inglaterra ou de Roma. A Bíblia de Genebra. O trabalho de tradução começa em 1557. Os tradutores de Genebra produziram um Novo Testamento revisado em inglês em 1557, que era essencialmente uma revisão da edição corrigida e revisada de Tyndale de 1534. Grande parte do trabalho foi feito por William Whittingham, cunhado de João Calvino. O Novo Testamento de Genebra mal saiu da prensa quando começaram os trabalhos de revisão de toda a Bíblia, um processo que levou mais de 2 anos. A nova tradução foi conferida com o trabalho anterior de Theodore Beza e o texto grego. Em 1560, foi publicada uma Bíblia revisada completa, traduzida de acordo com o hebraico e o grego e conferida com as melhores traduções em diversas línguas, dedicada à rainha Elizabeth I. Após a morte de Maria, Elizabeth foi coroada rainha em 1558, movendo a Inglaterra novamente em direção ao protestantismo. A Bíblia de Genebra foi finalmente impressa na Inglaterra em 1575, apenas após a morte do arcebispo Matthew Parker, editor da Bíblia do Bispo, a Bíblia mais popular da Inglaterra. Enquanto outras traduções inglesas não conseguiram conquistar o coração do público leitor, a Bíblia de Genebra foi instantaneamente popular. Entre 1560 e 1644, apareceram pelo menos 144 edições. Durante 40 anos após a publicação da Bíblia King James, a Bíblia de Genebra continuou a ser a Bíblia do lar. Oliver Cromwell usou trechos da Bíblia de Genebra para sua Bíblia de bolso do soldado, que ele distribuiu ao exército. Uma ameaça ao rei Tiago. King James. Em 1620, os peregrinos chegaram a Plymouth, Nova Inglaterra, com suas Bíblias e a convicção, derivada dessas Bíblias, de estabelecer uma nova nação. A Bíblia não era a versão do rei Tiago. Quando Tiago I tornou-se rei da Inglaterra em 1603, havia 2 traduções da Bíblia em uso. A Bíblia de Genebra era a mais popular e a Bíblia dos bispos era usada para leitura nas igrejas. O rei Tiago desaprovava a Bíblia de Genebra devido às suas inclinações calvinistas. Ele também desaprovava o que considerava serem notas marginais sediciosas em textos políticos-chave. Uma nota marginal em Êxodo 1:9 indicava que as parteiras hebraicas estavam corretas ao desobedecerem às ordens do rei egípcio, e uma nota em 2 Crônicas 15:16 dizia que o rei Asa deveria ter executado sua mãe, e não apenas deposto ela pelo crime de adorar um ídolo. A versão do rei Tiago da Bíblia surgiu do desgosto do rei por esses breves, mas potentes, comentários doutrinários. Ele considerava as notas marginais como uma ameaça política ao seu reino.
Em uma conferência em Hampton Court, em 1604, com bispos e teólogos, o rei ouviu uma sugestão do erudito puritano John Reynolds de que uma nova tradução da Bíblia era necessária. Devido ao seu desgosto pela Bíblia de Genebra, Tiago estava ansioso por uma nova tradução. Eu professo, ele disse, que nunca pude ver uma Bíblia bem traduzida em inglês, mas eu penso que de todas, a de Genebra é a pior. Uma ameaça a Roma. Além de ser uma ameaça ao rei da Inglaterra, a Bíblia de Genebra era abertamente anticatólica romana, como se poderia esperar. Roma ainda estava perseguindo protestantes no século XVI. Tenha em mente que os tradutores ingleses eram exilados de uma nação que estava retornando à fé católica sob uma rainha que queimava protestantes na fogueira. O sentimento anticatólico romano é mais evidente no livro do Apocalipse. A besta que sai do abismo sem fundo, Apetro 11:7, é o Papa, que tem seu poder do inferno e vem de lá. No final, a Bíblia de Genebra foi substituída pela versão do rei Tiago, King James Version, mas não antes de ter ajudado a estabelecer a América. De volta a Genebra, Calvino sabia que a tarefa de reformar uma cidade aparentemente inclinada à destruição não seria fácil. Não há lugar no mundo que eu tema mais, ele confessou. A imoralidade estava em alta, com jogos de azar, brigas de rua, embriaguez, adultério e indecência pública comuns em todos os lugares. Mas nem tudo estava sombrio. Quando ele chegou em 13 de setembro de 1541, uma mudança havia ocorrido na cidade. As pessoas realmente queriam que ele retornasse. Os oficiais da cidade lhe concederam honras e pediram desculpas pela maneira como ele havia sido tratado. Os membros do conselho garantiram a Calvino que cooperariam com ele para restaurar o evangelho e a ordem moral. Os empresários também ficaram aliviados ao saber que Calvino poderia retornar. Calvino ficou impressionado com a demonstração externa de afeto e decidiu retornar a Genebra. Em 16 de setembro, ele escreveu a Farel: "O seu desejo foi concedido. Estou preso aqui. Que Deus conceda a sua bênção." As contribuições de Calvino. Calvino continuou o seu trabalho de reforma, não por meio do uso autoritário do magistrado civil, mas pela pregação da palavra de Deus e pela edificação da igreja. O governo da igreja estava faltando, não apenas em Genebra, mas em toda a Europa protestante. Calvino entendia que somente a igreja, e não o Estado, poderia definir a teologia ortodoxa e trazer uma verdadeira reforma de longo prazo. Segundo a Bíblia, o Estado e a Igreja eram separados em suas respectivas áreas de atuação. Cada um tinha sua área de jurisdição e autoridade ordenada por Deus. Uma civil, o Estado, e uma eclesiástica, a Igreja. Mesmo assim, Calvino insistia: tanto a Igreja quanto o Estado foram ordenados por Deus e obrigados a seguir suas leis conforme aplicáveis às suas jurisdições específicas designadas. A visão de Calvino de que Deus reina em todos os lugares e sobre todas as coisas o levou a desenvolver a ideia bíblica de que o homem pode servir a Deus em todas as áreas da vida: igreja, governo civil, educação, arte, música, negócios, direito, jornalismo. Não era necessário ser padre, monge ou freira para se aproximar de Deus. Deus é glorificado no trabalho diário e na vida familiar. O ensino de Calvino levou diretamente ao que se tornou conhecido como ética protestante do trabalho. A iniciativa individual leva à produtividade econômica à medida que os cristãos vivem sua fé em suas vocações diante de Deus. Acometido por tuberculose, Calvino pregou seu último sermão em 6 de fevereiro de 1564. Embora tenha ficado acamado até sua morte em 27 de maio de 1564, Calvino continuou trabalhando, ampliando seu legado nas vidas daqueles que se sentaram sob seu ensino.
graças às institutas da religião cristã, os seus sermões impressos, a Academia de Genebra, os seus comentários sobre quase todos os livros da Bíblia, exceto o Cântico dos Cânticos e o livro do Apocalipse, e seu padrão de governo da Igreja e do Estado, Calvino moldou o pensamento e motivou os ideais do protestantismo na França, nos Países Baixos, na Polônia, na Hungria, na Escócia e entre os puritanos ingleses, muitos dos quais se estabeleceram na América. O grande historiador americano George Bancroft afirmou: aquele que não honrar a memória e respeitar a influência de Calvino sabe muito pouco sobre a origem da liberdade americana. O famoso historiador alemão Leopold von Ranke escreveu: João Calvino foi o fundador virtual da América. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, escreveu: que Genebra não seja esquecida ou desprezada. A liberdade religiosa lhe deve o maior respeito.